boa tarde aos que chegaram agora. Bem-vindos novamente os que estão desde manhã. Agora vamos iniciar nosso segundo painel de palestras. Tivemos uma manhã maravilhosa e temos certeza que teremos uma tarde idem. Quero chamar nosso simposiarca oficial do Polo, Paulo de Tarso, por favor. Obrigado. Eu ia dizer que eu ganhei esse livro aqui, mas eu achei que o Marcelo não ia gostar. Então, ele trouxe um livro que vai ser sorteado aqui para vocês, os que ficarem aqui, hein? Quem for embora antes não vai ganhar. E é um livro absolutamente fantástico, com os trabalhos dele, editado na China, então tem uma impressão de primeira qualidade, não é encontrável no Brasil, só pela Amazon. Só pela Amazon. O livro vai ser sorteado para os que aqui ficarem, lógico, e é um livro que foi editado com os trabalhos do Marcelo, que é um trabalho absolutamente fantástico, foi editado na China e é só encontrável na Amazon. Então, eu, se fosse vocês, ficaria aqui. Marcelo Novaes praticamente não precisa de apresentações, né? É um dos grandes arquitetos e paisagistas aqui de Campinas. Fez recentemente, talvez, o trabalho de maior peso e de maior importância, que é a Avenida Mackenzie, um trabalho de fôlego, um trabalho importante e um trabalho que vai ser referência tranquilamente no mundo. Eu estava discutindo com ele ali agora há pouco e eu continuo discordando dele. Eu acho que o paisagismo é uma das poucas coisas, além do urbanismo, que trata diretamente com o futuro. A capacidade do paisagista de olhar e de enxergar o futuro é muito diferente da nossa, de trabalhar com obras que acontecem em pouco tempo. O trabalho do paisagista é um trabalho com o tempo. Ele vai produzir um trabalho e o tempo vai esculpir a obra dele ao longo desse tempo. A Avenida Mackenzie, que é uma avenida de 6 a 7 quilômetros, ela vai ser construída pelo tempo nos próximos 10, 15 anos e ficará para sempre. É isso que é importante. Então, ele é e será uma referência para todos que moram em Campinas. É um trabalho que tem um significado muito importante para trazer um pedaço da cidade que estava inacessível e agora vai se tornar acessível a todos. Então, eu vou chamar aqui o Marcelo, que além de paisagista, é um dos grandes cozinheiros que eu conheço. Muito obrigado pelos elogios e principalmente por causa do cozinheiro. Bom, primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Polo Arquedec, ao Dr. Neto, o grande amigo, a dona Renata e toda a diretoria. Agradecer a vocês pela presença. E espero passar um pouco da minha experiência para vocês. Quando me deram esse tema, falei assim, os jardins de ontem, hoje e sempre. Quer dizer, o jardim bonito é um jardim para sempre, e ele vai amadurecendo a cada ano. O jardim de ontem, tem muito jardim que foi feito há 200 anos, e ele é lindo até hoje. Nós podemos ver Versalhes, ver o Aterro do Flamengo, ver o Central Park e tal. Mas eu queria falar um pouco sobre a história de Campinas. Campinas é o maior centro de paisagismo do Brasil. Campinas tem, na parte técnica, 10, 12 viveiros de altíssima qualidade. A floricultura campineira produz muda para jardins há 90 anos. Você tem o agronômico, tinha a figura do Dr. Hermes Moreira de Souza, que foi um grande incentivador dos viveiristas, grande propagador das espécies, uma pessoa incrível. Você tem a Olambra, que é um centro
reconhecido internacionalmente de produção de mudas. Você tem o SEASA aqui em Campinas, que hoje é um dos melhores do Brasil. E com relação à parte criativa, a parte de paisagismo, nós temos a figura que o Odomar já falou muito bem hoje sobre essa pessoa chama-se Renato Righetto. Eu sou paisagista devido a essa pessoa. Essa pessoa talvez é a pessoa que eu mais admire e mais respeite, porque foi ele que mostrou para mim o que era ser paisagismo. Eu tinha 18 anos, tinha me formado, meu pai já mexia com plantas, meu pai era um comerciante, produtor, e uma vez na Fonte de São Paulo eu vi ele fazer um jardim dentro de um salão de festas. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Quem que faz isso? O que é isso? Da onde surgiu? Aí que eu conheci, que eu fui atrás, e aí, tipo assim, que faculdade eu tenho que fazer para ser paisagista? Arquitetura. Vamos fazer arquitetura, e comecei a trabalhar. Então, os mais velhos, todos eles aprenderam com ele. Ele formou uma escola em Campinas sem querer, mas ele foi muito criativo, e ele trouxe para Campinas o conceito do Burle Marx quando ele voltou do Rio de Janeiro. Ele teve contato com o Burle Marx no meio da faculdade dele. Essa é outra figura importantíssima para nós, porque a gente de Campinas, em função da figura do Dr. Hermes Moreira de Souza, tinha acesso a esse homem. Esse homem, Roberto Burle Marx, considerado um dos grandes paisagistas do mundo. E esse cara, eu considero ele, dos profissionais de arquitetura, decoração e paisagismo, é a pessoa mais importante do Brasil, porque nós temos grandes arquitetos famosos, arquitetos maravilhosos, que merecem todo o respeito. Mas esse cara aqui, ele mudou o conceito de paisagismo mundial. Então, o que Frank Lloyd Wright ou que Le Corbusier está para a arquitetura, ele está para o paisagismo. E era uma figura incrível, eu tive o prazer de conhecê-lo, era estudante ainda, e já, cara de pau, já ia visitando. Aqui é o jardim da Odete Monteiro, isso aqui é um jardim Magalhães Lins, no Rio, ele pintando na casa dele. Então, ele era uma figura muito interessantíssima. Esse desenho é o projeto do Jardim da Odete Monteiro. Esse desenho é de 1948. Acho que daqui ninguém tinha nascido. Entendeu? Quer dizer, você vê quantos anos tem isso. E aqui são os jardins. Esse é o Jardim da Odete Monteiro. Esse jardim tem 50, 60 anos. Essa foto foi tirada há 15 anos atrás. Olha a manutenção, os desenhos que ele fazia. Então, foi um grande profissional. E nós, de Campinas, tivemos acesso a ele direto. Então, a gente deve-se muito, muito a ele. Jardins. Então, a evolução do jardim. Na década de 50, 60, as salas eram voltadas para ruas, a área de serviço para o fundo era o chamado quintal. Na década de 80, a coisa começou a mudar, com o crescimento das cidades, crescendo a marginalidade, a insegurança. As pessoas começaram a viver mais dentro de casa, começaram a receber dentro de casa, a aproveitar. Então, aquilo que antigamente chamava quintal, virou área de lazer. Então, apareceram as piscinas, as churrasqueiras, depois foi evoluindo. Hoje, acho que todo mundo já trabalha no espaço gourmet. O jardim virou uma importância fundamental para a integração dessa casa, desse living, com essa varanda, com o espaço gourmet, com a piscina, com todas as coisas, os gazebos, etc. Todas as atividades que existem num jardim hoje em dia. Então, é muito importante, estava falando para o Paulinho, que o jardim tem que estar diretamente ligado ao usuário, às pessoas que vivem nele. E tem que estar integrado totalmente com a arquitetura e com a decoração. O jardim não é um projeto à parte, a arquitetura não é um projeto à parte, a decoração não é um projeto à parte. O projeto, para ser bonito, tem que estar o arquiteto, o decorador e o paisagista falando a mesma língua, conversando, porque é o resultado final. E quando nós somos contratados, nós não somos contratados para fazer um bonito projeto. Nós somos contratados para surpreender o cliente.
Esse é o nosso objetivo. Você tem que fazer um projeto que surpreenda o cliente. E o jardim, perguntei para o Paulinho se ele sabia o que era um jardim bonito. É muito diferente, relativo, depende da pessoa. Eu falei, não. Um jardim feio é aquele jardim que quando você entra, olha, você vê tudo. Um jardim bonito é aquele que desperta em você a sensação de curiosidade. Você participa do jardim, você anda pelo jardim, você vai descobrir aquela flor, vai perceber aquele perfume, o barulho da água, você vai ver a fruta, você vai ver o passarinho cantando. O passarinho faz parte do jardim, né? Então, é muito importante essa mudança de conceito que teve em pouco tempo. Em São Paulo tem uma praça que chama Praça Pereira Coutinho, provavelmente está localizado os prédios de maior padrão de São Paulo, ou um dos mais. Em 94, fui chamado para fazer os prédios, estava todo o layout pronto, eu fiz só o projeto de vegetação. Em 99, eu fui contratado junto com o arquiteto para fazer os outros dois. Então, em 4, 5 anos, mudou o conceito. Então, hoje, quando você vai projetar um prédio, projetar uma casa, o cara contrata o arquiteto, o paisagista e o decorador. Já participa, o projeto nasce desde o começo. Isso é importantíssimo. Então, vamos falar um pouco sobre o jardim, sobre áreas de lazer, espaços gourmet. Esse é um projeto de uma área de lazer na Baronesa. A casa fica aqui em cima, né? A casa está localizada nesse terreno aqui. Então, nós criamos todo um acesso, aqui uma praça central que dá para a sauna, o espaço gourmet propriamente dito, e a piscina, que é o centro das atenções. E para cá nós temos um campo de futebol. Então, você vê a piscina totalmente integrado ao espaço gourmet. Essa é uma piscina de pedra... não, Rijal não, é da Água Marinha, da Palimanã. Foi vendida na Ceramic. Gostou? Aqui é o projeto da sauna. Os jardins verticais, nós vamos falar depois sobre jardins verticais. E a piscina tem um fundo infinito, uma borda que transborda. Então, a casa tem toda uma arquitetura igual a essa, os jardins integrados. Então, o espaço de lazer de uma residência é onde a gente vive, é onde a gente recebe os amigos, é muito mais. Porque o brasileiro tem um modo de vida muito mais informal. Sala de jantar hoje usa-se muito pouco. Todo mundo gosta de receber junto ao jardim, junto à vegetação. Quando você traz o verde para dentro das casas, você mais encontrado com os verdes, é como você estivesse voltando às suas origens. O verde tranquiliza, ameniza, harmoniza todo o espaço. Eu vou passar, às vezes, um pouquinho mais rápido, porque eu tenho muitos slides. E esses são os detalhes, né? Jardins verticais, com uma água caindo, que a gente vai valorizando os jardins, os projetos, com alguns detalhes, integrado ao espaço. Esse é um espaço também muito interessante, porque a história desse jardim, o rapaz comprou o terreno de cima da casa. Ele já tinha um jardim maravilhoso, super tropical, e ele me pediu para fazer um jardim diferente, mais contemplativo, com uma linguagem um pouco mais clean, diferente daquilo que ele tinha lá embaixo. Isso é localizado em... E a grande dificuldade era a interligação, que a casa está aqui embaixo, está no outro lugar. A interligação com esse jardim contemplativo. Isso são os desenhos, né, os projetos iniciais que nós apresentamos. E aí nós chegamos ao túnel de entrada. A grande dificuldade era fazer o caminho de entrada para aquela praça. Então, nós criamos um orquidário, ele gosta de orquídeas, e fizemos um pergolado com essa jade vermelha, que realmente é uma obra-prima da natureza. E você vê que você acaba tendo a perspectiva, você criei com esse túnel uma perspectiva para você já entrar nesse jardim com uma nova
nova expectativa. Então, ele tem as esculturas, o espelho d'água, as fontes. Aqui, de frente para esse jardim, nós temos academia, um spa, uma sala de massagem, coisas assim. Então, é tudo voltado para o lazer, para a atividade de cada um. Então, é um jardim diferente daquele que a gente costuma fazer, mas ali está a academia, etc, etc. Então, é um jardim com um visual super bonito e tal, diferente. Cheio de detalhes, fonte, ou lago, a água do lago nasce dessa fonte, tudo interligado. Essa é uma outra casa também aqui no interior de São Paulo. Você tem aqui a praça de chegada, né? Praça de chegada aqui. E você tem toda a área de lazer, aqui é o espaço gourmet. Aqui a piscina diretamente interligada ao living. Então você está dentro da casa, a piscina é um equipamento muito importante na casa, né? Então, super interligado. E o espaço, o espaço gourmet aqui. E aqui hoje, começa amanhã, a execução de uma piscina natural, para nadar com os peixes, é uma coisa nova que está começando a surgir. É um lago que você pode nadar junto com os peixes. Então, é uma casa mais clássica, mais clean, quer dizer, o jardim mais tranquilo. Essa piscina também é em Rijal, vendida na Ceramic. Né? Aqui nós vamos hoje construir esse lago. E aqui forma o caminho que vai para o espaço gourmet. Então é uma casa muito interessante também, voltada para o skyline da cidade. E tudo aquilo que está... Hoje em dia a gente não fala mais só em paisagismo. Hoje é arquitetura paisagística. Tudo que está externo à casa é definido em comum acordo com o arquiteto, definido pelo arquiteto paisagista. Então, os gazebos, as coisas todas que acontecem dentro de um jardim desse porte. Esse já é um jardim bem pequeno, tem uma outra história. É uma casa de avó que não queria piscina, comprou o terreno do lado. Marcelo, eu não quero piscina, mas eu quero uma coisa bonita e tal. Então, nós fizemos um grande espelho d'água, né? Esse espelho d'água, que termina num spa. Então, esse espelho d'água vem e com uma pequena área de estar. Essas fotos foram tiradas com o jardim recém-feito, então, esse pergolado hoje está super coberto, aqui em cima está tudo fechado, mas é só para ver que isso está diretamente ligado à casa, à integração, ao convívio das pessoas. E é um lugar que você acaba tendo uma integração, uma harmonização com a arquitetura e com a utilização. Esse é um projeto que nós, recém-feito, e uma das coisas importantes, isso aqui na Baronesa, você tem aqui um estar com fireplace, a piscina, com fundo infinito, com deck molhado, com spa e tal. E o bacana é isso daqui. O problema era que aqui no fundo passava o caminho de carro para a garagem. Então eu queria fazer uma barreira para isso. Então eu utilizei jardins verticais para justamente formar uma barreira visual. Porque se o carro passasse, ele não ia pelo menos obstruir. E também é uma pequena área de estar aqui, com cadeiras, bancos e tudo mais. Aqui você tem a visão de um para o outro. E ficou assim. Esse jardim terminei faz 1 mês e meio, mais ou menos. Então, nós temos um jardim vertical duplo, né, de um lado para o outro, que forma... a piscina está lá. Então, quando você está de carro aqui, pelo menos atrapalha um pouco a visão, não fica escancarado a casa, dá um pouco mais de privacidade para quem estiver lá. Essa é a visão do caminho dos carros, e essa é uma visão interna do pergolado. Desculpa pela água suja e tal, porque foi tirada quando terminou. Então, não é. E eu coloquei isso por último aqui para falar um pouco sobre os jardins verticais.
existe uma diferença em moda e novidade. Moda é aquilo que passa. E novidade é aquilo, se for boa, novidade perpetua. Há uns anos, escutei já de alguns colegas que jardim vertical não ia para frente, que era moda, que não iria vingar e tal. E nada disso. O jardim vertical, para mim e para grande parte dos profissionais, é mais uma opção. Hoje, com as casas menores, com as áreas de lazer menores, os muros é uma maneira de você verticalizar o jardim e harmonizar a sua casa. Então, nós vamos entrar aqui nas paredes vivas e vou falar sobre o sistema Green Wall. Existem várias maneiras de se fazer jardins verticais. Existe uma que é uma manta que você planta nessa manta, mas tem um sistema de irrigação super sofisticado, e você tem um sistema de manutenção super sofisticado. Depois você tem um que é vasinho de plástico. Tem várias maneiras. Eu prefiro usar esse sistema da Green Wall porque ele é mais prático. Tá. Os jardins verticais começaram com esse rapaz aqui, Patrick Black, que ele começou sem querer e começou a fazer, estudar planta. Ele é um biólogo. Eu tive o prazer de conhecê-lo num congresso em Boston, e ele é uma figura incrível. E ele faz essas maravilhas. Essa daqui é, se não me engano, num museu em Paris. Opa. Essa é em Madrid. Então, você vê, isso... E essa parede é em Singapura. Então, você vê que é uma coisa... Você deve ser um hotel ou alguma coisa assim, que você tem um jardim como quadro, e a vegetação e essa integração, além de amenizar o clima, de melhorar a temperatura, de uma série de coisas, você tem um visual que tranquiliza, maravilhoso. Então, isso não é uma moda, isso é uma novidade que veio para ficar. Aqui é o sistema Green Wall. O sistema Green Wall é formado por blocos cerâmicos que você impermeabiliza, colocando parte a parte, formando uma grande jardineira. Já tem o sistema de drenagem, tem o lugar que já vem a irrigação, muito simples de fazer e muito eficiente. Qual que é a vantagem? Você tem uma jardineira contínua. Então, se a planta não fica confinada num pote plástico. Então, se uma, por acaso, morrer, a outra toma o lugar dela e o jardim vai se formando. Então, é um sistema que eu uso bastante. Aliás, é o único sistema que eu uso, gosto, e nós temos resultados assim, que visualmente é um sistema que você acaba preenchendo tudo e tendo um resultado muito legal. Esse foi na exposição feito, projeto da Rafaela, e a execução é da Paredes Vivas, e isso foi lá na Revestir. Esse jardim foi feito, acho que, em 2 dias, durou 4 dias e foi retirado. Mas você vê que o efeito é instantâneo. Esse é o mesmo projeto do stand da Green Wall. Esse é um outro projeto nosso, a foto foi recém-inspirada. Quer dizer, então você percebe aqui que o muro de divisa sumiu. Quer dizer, ele acaba amenizando essa grande influência desse muro, aquela coisa feia, que você faz aquela cerca viva. Então, o jardim acaba quebrando isso. Esse é um outro, você vê que é uma paredona, tem uma saída de serviço e acaba amenizando toda essa interferência, essa coisa. Então, é uma coisa muito mais agradável de se ver e o resultado é muito positivo. Essa é uma casa que a gente vê muito nos condomínios de Alphaville, Tamboré. Esse é no Tamboré, em São Paulo. Você vê que existe, da piscina ao muro, nós temos quase 1 metro, 1,20 m, com esse muro de 6, 7 metros de altura que dá a volta à casa inteira. Então, com o artifício do jardim vertical, ele ficou uma coisa interessante, mais bonita, mais harmoniosa, traz mais verde para casa. A pessoa
o resultado é muito mais interessante. Então, o jardim vertical é uma novidade, não é moda, veio para ficar e cada dia vai evoluir mais e vão ser usados mais. E é uma coisa que está sendo muito difundido. Piscinas. Bom, a água no jardim é muito importante. E eu quis falar um pouco sobre piscina, porque piscina eu acho que é uma coisa muito importante. Vocês já pensaram na definição de piscina? O que é a piscina? Para mim, a piscina é um equipamento que tem que ser muito bonito, tem que estar integrado com a arquitetura, tem que estar integrado com o ambiente, em harmonia com o ambiente, e até serve para nadar. Então, é um espaço que a função dela é ser bonita. Nadar é consequência. Então, eu trouxe algumas piscinas para a gente ver. Hoje, piscina não é simplesmente um retângulo para se nadar. Você tem aqui um deck molhado, essa piscina ela transborda, ela está 20 centímetros acima do chão, então ela transborda. Lá se tem uma fonte, e aí você acaba fazendo uma coisa bem diferente, interligada com o jardim. O destaque de qualquer casa é o jardim. Qualquer hotel, qualquer coisa. Esse é o condomínio Tamboré, ali em Jaguariúna. Isso já é um parque aquático, é mais do que uma piscina. Você aqui tem uma raia, aqui a piscina de lazer, que tem um fundo infinito, as duas têm um fundo infinito. Ali você tem um deck molhado, aqui você tem decks que avançam em cima da piscina, misturado com decks molhados. Então você acaba tendo nichos para um número grande de pessoas aproveitarem essa área de lazer. Essa já é uma de forma orgânica, é de um condomínio vertical também, que tem, né, os mesmos equipamentos. Aqui você tem uma borda afogada, aqui você tem o bar, ali um deck molhado, aqui uma piscina infantil, pergolados. Essa também é de um condomínio residencial vertical. Aqui a raia e a piscina de lazer interligada com essa raia. Essa é para um prédio aqui em Campinas, onde você tem uma grande jardim vertical, que tem um movimento de água caindo na raia, e aqui a piscina de lazer. Essa é do projeto do Aras Patente. Essa piscina é uma piscina grande, uma piscina que tem quase 50 metros. Também com todos os equipamentos e detalhes para um grupo grande de pessoas usarem, né? Essa é a piscina do prédio aqui no Cambuí. Estava recém-feita, ela é toda em Rijal, vendida na Ceramic. Vou ganhar um troco hoje. Então você tem lá a raia, a parede verde. Essas fotos foram tiradas dela recém-feita. Esse é um condomínio, projeto da Paula Sauer de Arquitetura. Esse é o Horizon, lá do escritório da Paula e da Roberta. E foi inaugurado agora, acho que no final do ano. Isso é uma reforma. Eu trouxe essa piscina porque essa piscina é uma reforma. E você pode fazer uma coisa interessante se agir. A piscina antiga era este quadrado, né? Esse quadrado aqui. Aí nós levantamos a piscina 20 centímetros, ela transborda pelos 4 lados. Fizemos um deck molhado desse lado. Do outro lado, criamos... A piscina terminava desse limite para lá. Criamos um spa que ele queria, com deck bem rasinho a volta inteira, e os 4 lados transbordam. É um projeto de reforma que eu acho que é interessante. Às vezes uma piscina de 20 anos, essa piscina tinha mais de 20 anos. A gente pode fazer algumas coisas interessantes. Essa é uma na Baronesa, em Vidrotil. Essa é do Cid. Não, não é. Essa você vendeu também. Agora eu vou passar um pouco para condomínios verticais, os grandes
os grandes aglomerados de apartamentos, que é bom para um lado, é ruim para o outro, é muito discutível e tal. Mas, hoje, com essa revolução imobiliária que nós tivemos nos últimos 10 anos, 8 anos, que talvez eu espero que volte, não demore muito, o que vendia o condomínio, o apartamento, era o que se tinha no térreo. Eram chamados os condomínios clubes. Porque quando você pega um projeto de um apartamento de 100 metros, feito por um bom arquiteto, você tem vários bons arquitetos, vários apartamentos semelhantes, que são todos eles muito bons. Mas o que define a pessoa comprar é a localização e o que tem no térreo. Os equipamentos que tem no térreo. Então, nós começamos começou o conceito de condomínio clube. Então, que tem quadra de tênis, ou que tem uma grande piscina, que tem academia, coisa para criança, salão de festa, salão disso, salão daquilo. Aí, em função dos equipamentos, as pessoas vão definindo. Então, saem projetos como esse. Esse é o projeto do condomínio Aqua, que está sendo finalizado ali perto da galeria. Tem a maior piscina, provavelmente, talvez só perca para a piscina desse hotel em tamanho, mas é uma piscina tão grande, talvez de condomínios residenciais, é a maior, sem dúvida nenhuma, de Campinas. Isso foi uma exigência do proprietário. Falou: Marcelo, eu quero uma piscina grande, que o projeto vai chamar Aqua. Então, você tem a piscina infantil, tem um fundo infinito que interliga com a entrada do prédio. Você tem aqui todo um bar, um pergolado, um deck molhado que dá a volta, e aqui dentro você tem, ligado à piscina, você tem a raia. E aí acontece todos os equipamentos possíveis que você possa ter: campo de futebol, quadra poliesportiva, e aí tem uma série enorme. Esse é a imagem da piscina. E aí você tem a piscina integrada a uma fonte na entrada do hotel. Na entrada do condomínio. Esse é um projeto também da Roberta e da Paula. Esse é o Talipô. Né? Talipô. Que, por sinal, muito bonito. Então, você tem aqui a entrada, todo um espelho d'água na entrada, todas as praças de lazer, integrado com salões de festas, etc. Aqui você tem a piscina de lazer, e aqui dentro você tem a raia. Então, acontece inúmeras atividades ao longo desse... É como você morar num clube mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Apesar de ter 200, 300 apartamentos, você tem espaço para todos eles. Essa é a imagem de entrada. Essa é da piscina. Essa é a entrada do condomínio. Então, como ele é todo sob laje, há uma necessidade de você fazer essas caixas ou usar o tento para você conseguir plantar plantas desse porte. Essa parte aqui do fundo é a academia com a raia. Agora vamos falar sobre os condomínios horizontais. Que, se não tem, todas as cidades do Brasil vão ter condomínios fechados, né? Que é o ideal de moradia, por causa de segurança, uma série de coisas. Hoje em Campinas hoje tem vários condomínios em Campinas. Começou há muitos anos com alguns condomínios lá na região do Gramado. Talvez um dos primeiros foi o Gramado, no Alto Nova Campinas, que foi lançado como chácara de final de semana, e hoje é o ponto nobre de Campinas para se morar. E aí foi se estendendo, veio o Alphaville, e hoje nós temos inúmeros condomínios. Então, você tem condomínios com vocação de residência, e você tem alguns condomínios com vocação de final de semana, de moradia, moradia e final de semana. O Aras Patente fica localizado próximo de Jaguariúna, entre Campinas e Jaguariúna,
E é um condomínio de função mista. Muita gente de Jaguariúna vai morar, algumas pessoas de Campinas vão morar, e muita gente comprou para ser final de semana, porque lá você vai ter uma atividade esportiva incrível, com todos os tipos de esporte, tem 10 quadras de tênis planejada, tem uma série de coisas, e tem umas cocheiras, tem quase 100 cocheiras para você ter o seu cavalo. Então, é uma área voltada para o lazer, para fim de semana, como são alguns clubes. Esse projeto ganhou um prêmio como melhor projeto da América Latina em 2014, 2015, e é um projeto que eu tive muito prazer em fazer. Então, rapidamente, você vê alguns desenhos, detalhamento de toda... Aqui é a parte esportiva. Então, você tem as quadras de tênis, você tem quadras de vôlei, você tem campos de futebol, quadra poliesportiva, você tem um grande lago, você tem aqui localizada a academia, salão de festas. No lago você tem aqui todo um estar, aqui, uma coisa interessante, numa ilha que foi feita. Esse lago é artificial, isso tudo foi projetado no nosso escritório. Então, em volta do lago, você tem aqui o clube com a piscina, você tem aqui a academia com a raia, toda uma pista aqui da volta, tem um espaço gourmet aqui que dá acesso a um estar aqui, um fireplace, etc. Aqui. Isso dá toda a volta e está interligado com o condomínio. Esse é o visual após, daqui a alguns anos, né, quando ele se formar. Então, a gente sempre procura utilizar, num projeto dessa envergadura, árvores que florescem em diversas épocas do ano. Quando a pessoa faz a imagem, eles colocam todas dando flor na mesma época. Mas isso não acontece. Então, você tem flor de janeiro até dezembro, mas em espécies diferentes. Aqui o cara coloca tudo florindo num dia só. Entendeu? Tudo deu flor. Entendeu? Então, daqui é uma ipê amarelo, junto com isso. Mas o visual fica... Nós temos que pensar que isso é feito para vender, né? Então, aí você tem as quadras. Quer dizer, é um condomínio lazer, é um clube. É um clube que você vai poder morar com seu lote de 700 metros, 800 metros, dentro de um clube, com uma característica de fazenda, voltado para a natureza, junto com a natureza e perto dos grandes centros. Isso poder morar num lugar como esse é um privilégio, né? Esse é o lago, aí a piscina, com o clube, aqui é uma parte esportiva, aqui é um espaço gourmet que você atravessa essa ponte, você tem um estar, você tem uma praia, e aí você acaba tendo toda a utilização disso. A piscina é grande, a piscina tem de ponta a ponta, daqui até lá tem quase 50 metros, ela tem todo um fundo infinito, voltado ao lago lá no fundo, e o skyline. Então é um lugar muito interessante, é um condomínio, tanto é que vendeu tudo em 3 meses. Entre Verdes. Entre Verdes, acho que todos vocês já ouviram falar, porque é o que está na moda, o que está sendo lançado. O Entre Verdes é interessante porque ele está numa região que até pouco tempo não existia em Campinas, era fazenda. Aí foi criada a Avenida Mackenzie, que foi de responsabilidade do pessoal, dos empreendedores da Entre Verdes, a criar a Avenida Mackenzie. Eu fui contratado para fazer o condomínio e a Avenida Mackenzie. E o conceito disso tudo era realmente fazer um condomínio diferente, por ser uma área nova, o terreno é caro, terrenos são lotes grandes, para trazer as pessoas para viver junto da natureza, perto das grandes cidades. Então, aí nós temos a planta do condomínio. Tudo isso que está aqui é área verde. Tudo que está aqui nesse meio, nessa parte aqui, é área verde. Então, nós temos mais ou menos, acho que é quase 50% de lote, 50% de área verde. Então, realmente, a pessoa que morar aqui dentro está em contato com a natureza diretamente e perto dos grandes centros. Aqui são os projetos da parte de quadras, poliesportivas, etc.
Você tem aqui o clube. O programa não muda muito. Todas as necessidades de qualquer condomínio, mais sofisticado ou menos sofisticado, maior ou menor, as necessidades dos usuários são as mesmas. É um clube, um lugar para um espaço gourmet, uma piscina, academia. O que muda é o tamanho, a sofisticação dos materiais, mas o conceito é o mesmo. Então, aqui você tem um espaço gourmet, um salão de festa, um espaço gourmet mais reservado. Aqui você tem uma praça com espelho d'água, piscina, academia, uma série, aqui uma parte para criança. Isso tudo nesse... Essa é a piscina do clube. Alguma parte esportiva. Essa é a parte central. A imagem dos jardins internos. Fazenda da Grama. Fazenda da Grama já é uma realidade, já é um jardim, já é um projeto que eu fiz há uns 10 anos atrás. Fica aqui próximo entre Viracopos e Vinhedos. É um condomínio voltado para golfe. Eu fui premiado também com esse projeto anteriormente. Essa é a parte central, onde você tem o clubhouse, o clube propriamente dito, a piscina, esporte, e aqui você tem uma pousada que serve, que atende os hóspedes enquanto essas casas estiverem sendo construídas. Então você tem toda uma pista que interliga tudo isso, e o campo de golfe acontece tudo aqui. Nesse projeto foi interessante que o empreendedor pediu para a gente montar um viveiro. Eu fui contratado para montar um viveiro para comprar as plantas antes de começar a fazer o projeto. Pois nós demos sequência. Esse é o projeto de uma mata nativa, que era a exigência dos órgãos públicos, que está no meio do campo de golfe, e aqui tem uma nascente. Então, esse perímetro aqui são 100 metros. Esse diâmetro são 100 metros. Então, a gente não podia colocar a árvore aqui, porque atrapalharia a jogada, a bolinha. Então, nós colocamos toda a vegetação aqui. Aqui foi uma vegetação de médio porte, arbustiva, tudo nativo, para facilitar. Essa é a entrada do condomínio, né? Condomínio Fazenda da Grama. Condomínio de golfe, com certeza. Então você tem os grandes canteiros, as grandes plantas majestosas, que vão definindo toda a entrada do clube. As flores. Aqui é um prédio da pousada, aqui é o clubhouse. Pousada e o clubhouse. As bismarcas, em contraste com a Sete Crésia. E essa é aquela mata, aquele projeto da mata. Essa foto foi tirada acho que com 8 anos após o plantio. Então, é uma mata que ficou com uma conotação bem natural. Aqui, tudo baixinho. E aqui toda uma coisa bem densa para atender os órgãos públicos. Essa é uma foto noturna da parte da piscina e do clubhouse. Jardins pelo Monte. Então, essa é a última parte da nossa conversa. Eu coloquei o aterro do Flamengo porque, como a gente tem o Jardim para Sempre, o aterro do Flamengo está fazendo 50 anos. E eu acho que é a grande obra mesmo de intervenção urbana no Brasil, com um resultado fantástico. Então, em homenagem ao Burle Marx também, que é o projeto dele, o aterro do Flamengo era isso. Olha onde está o mar, né? A avenida, depois em construção, eles aterraram tudo isso, o mar foi para lá. Ó. E hoje é isso daqui. Hoje esse é o Museu de Arte Moderna e o aterro do Flamengo acontece, acho que é a Marinha da Glória, não sei, acontece um jardim maravilhoso, feito pelo Burle Marx, e hoje completa 50 anos. Então é um jardim que, há pelo menos, vamos dar aí, 40 anos, está atendendo o público carioca com muita propriedade. Então, tem uma riqueza na vegetação, é um projeto
grandioso mesmo. Com as mesmas necessidades de lazer, porque o Aterro do Flamengo e esses grandes parques públicos vêm atender a necessidade do ser humano de lazer. São os grandes parques. Nós podemos ver desde a Lagoa Taquaral aqui, que era uma área antigamente abandonada, foi feito um projeto e tal, e hoje o pessoal mais jovem não consegue imaginar Campinas sem o parque, sem a Lagoa Taquaral. É o lugar mais frequentado, sem dúvida nenhuma, com lazer. Isso acontece no mundo inteiro. Não importa onde você esteja, tal, a necessidade de você ter uma recreação, de você ter um descanso, de você ter uma integração com a natureza, de você ter tudo, não varia. Varia, talvez, alguns conceitos, algumas particularidades de acordo com a cultura. Mas, tanto como acontece no Aterro do Flamengo, como uma atividade de parque, esse é o Parque Millennium em Chicago. Ele é interessante, porque aqui nós temos uma parte mais antiga, feita há não sei quantos anos. E essa parte é uma parte muito moderna. Aqui nós temos o Frank Gehry, se não me engano, o projeto dele. Isso aqui é uma coisa que se cobre em dia de concerto. E aqui é uma área nova, que está recém-feita. Isso é uma ponte. E aqui é uma área só de playgrounds para criança. Aquela é a parte antiga, essa é uma parte nova. Então, você vê as pessoas sempre em atividade de lazer, de descanso, durante o dia, na hora do almoço, final de semana, os turistas, essas flores maravilhosas, que estava, nessa época que eu fui, estava florido. Esse parque tem uma particularidade, são os equipamentos. Os equipamentos modernos, diferentes, que vai desde um teatro a céu aberto, projeto do Frank Gehry, a essa peça, um feijão, que é uma coisa chamada feijão, mas é uma coisa incrível. O som é de espelho, todo mundo fica embaixo, fica vendo, não entende o que acontece, reflete a cidade. A qualquer hora que você vai, você tem um visual diferente. Então, isso é um centro de atenções. Isso aí é uma coisa que você fala, puxa, aí todo mundo perde 10, 15 minutos aí em volta, embaixo, vai, vem. E é aquilo que eu falei, faz com que as pessoas participem do espaço. Não são meramente um visual. Existe uma curiosidade, uma participação das pessoas. E esse é um espelho d'água. Esse espelho d'água tem 1 centímetro de água. E as pessoas andam por ele. Andam, você atravessa. A pessoa de tênis atravessa, não molha o tênis. É super legal isso. E tem esses 2 quadros, um de cada lado, que em determinado momento aparece o rosto, muda esse rosto e começa a jorrar água, depois vai mudando, são uma filmagem, não sei como eles fazem isso, que vai mudando. Então, são equipamentos, coisas que fazem com que as pessoas participem. Há uma interação entre o público e o jardim. Isso é muito importante. O jardim tem que ser participativo, tem que convidar as pessoas a ter uma relação com ele. Não simplesmente olhar e falar, é bonito. E aí ele tem peças que de esculturas assim, monumentais, diferentes, super interessante, que chama muito a atenção. Esse é um jardim também, que é interessante, porque é um jardim de um museu. E a primeira vez eu fui no museu antigo. Um ano depois, eu fui no museu novo, projeto do Richard Gere, se não me engano. Esse projeto deve ter uns 15 anos ou 18 anos, de 15 a 20 anos. Na época custou $1 bilhão. Na primeira vez eu fui visitar o museu. Na segunda vez eu passei 6 horas no jardim e não entrei no museu. Depois eu fui a terceira, fui a quarta, nunca entrei no museu. Esse é o Museu Paul Getty, né? Aqui é a chegada, a entrada, você já vê as esculturas e tal. Aí ele é cheio dos detalhes, espelhos d'água, fonte, ligado às áreas de alimentação. Então, é uma coisa que está sempre interagindo com a pessoa, a água e os usuários. Está acabando a pilha daqui.
Opa! Então você tem aqui outras fontes, isso é mármore travertino, uma pedra em mármore travertino, então que ele acaba utilizando para fazer nas praças que dão interligação às áreas do museu. Aí você tem um córrego, né, que liga toda a parte de cima do museu, a parte lá de baixo, os detalhes. Então, pedras da região, aqui é toda revestida em pedra. Esse córrego passa aqui no meio. E o acesso àquela parte central, a parte que o pessoal, a praça principal do jardim, é feito por uma rampa. Isso é aço cortem de 1 polegada, que você vai caminhando entre esse bosque de plátanos e com um jardim, e você utiliza esses elementos de ferro com primaveras para criar um ambiente embaixo. Olha a água terminando aqui. Então acontece um jardim maravilhoso em volta, esse jardim é impressionante. Aquele riacho que vocês viram lá atrás, ele vem e acaba nesse grande espelho d'água. Isso é um muro de pedra, tipo paralelepípedo nosso, cortado. E aqui você tem essa é uma foto, já tem algumas flores e azaleias. E essa segunda foto já é a azaleia podada, numa época que não dá flor, toda esse tipo de coisa. Então esse jardim realmente, você acaba passando 3, 4 horas vendo o jardim. E o museu vale a pena no museu também, mas o jardim é fantástico. Aí quando falaram para mim que queria jardim do futuro, jardim para sempre, então o que é futuro para umas pessoas é o presente para outras. Em Singapura, eu acho que é o futuro que todos nós queríamos viver numa cidade como essa. Em falar em beleza, em jardim, em sustentabilidade, em preservação. É o que há. É uma cidade que esses conceitos já fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. Então eu acredito e acho que o nosso futuro seria uma glória para a gente um dia viver numa cidade como essa. Com relação aos jardins, isso aqui são primaveras. Isso é uma planta que nós temos aqui. Isso não é nada fora do comum. Isso é uma coisa simples. É tudo simples, só que é bem cuidado e bem feito. Você anda por essa calçada aqui, 2 quilômetros, com primaveras desse jeito. Você tem aqui é na Marina Bay. É uma área nova. Isso foi feito, o projeto de toda essa implantação, de todo o layout disso, é feito pelo Peter Walker, um dos grandes arquitetos paisagistas hoje do mundo, que faz grandes projetos. Então, aqui você tem um grande shopping, aqui você tem se não me engano, deve ser uma Louis Vuitton, lá no fundo você tem um outro museu, e você tem todo esse renque de palmeiras que vai ligando, vai mudando esse jardim com uma destreza. Isso é em volta daquele museu, é um jardim só aquático, só com ninféias coloridas e tal. Então eles tiram partido de todo tipo de planta, de todo tipo de lugar. Aonde eles podem colocar, eles colocam verde, cuidam. Então o contato com a natureza, o contato com as plantas, a sustentabilidade, é uma coisa impressionante. Isso eu tirei essas fotos quando esse parque estava sendo... Eu fui lá em janeiro e esse parque ia ser inaugurado em julho. Está fazendo uns 3 anos, 3 ou 4 anos, e eu voltei 2 anos depois só para ver esse parque. Isso é um projeto dos arquitetos no escritório inglês. Isso aqui é uma grande estufa, são 2 estufas dessa. Tem essas torres enormes, que eles revestiram de bromélia e orquídeas. Essas torres, uma capta água, outra capta energia solar, tem uma série de coisas. E isso é um grande parque público, é um parque que foi feito para o público da cidade aproveitar isso e ter uma atividade de lazer. Tem essas torres têm 50 metros, tem elevador que você sobe aqui em cima, tem essa passarela que liga elas.
E essas fotos foram tiradas quando estava sendo feito, né? E aí já começa a coisa a tomar jeito, né? Você tem uma passarela que passa sobre as avenidas e chega nesse parque. Isso é uma foto de noite. Aquele hotel lá do fundo, que vocês já devem ter visto em reportagem, aquele hotel que tem aquela piscina enorme, que você vê o skyline. Aqui em cima tem uma forma de um navio. Aqui esses 3 prédios é um hotel. Então ela é toda revestida com bromélias, com coisas assim. E isso é dentro da estufa. Eles trouxeram plantas do mundo inteiro. E plantas é uma exposição de plantas, é uma coleção de plantas, cada uma tem seu clima, sua coisa, e é uma coisa que tem plantas que eu nunca tinha visto, fui ver. Isso isso é uma coisa única que eu já vi no mundo. E esse é também um outro parque que eles têm, que é a parte de orquídeas. O ano inteiro, isso é tudo vaso de orquídeas que eles colocam. E tem assim 1 milhão de flores. Então é dentro de um jardim botânico, de um parque público, você tem essa área que você entra, que é o Jardim das Orquídeas. E isso é uma coisa incrível de se ver. Então Singapura, para mim, hoje eu gostaria que as cidades brasileiras tivessem pelo menos tentassem fazer isso. E a última sessão da nossa palestra é um projeto que o Paulinho já falou. É um projeto que eu tive muito prazer de fazer. Foi um grande desafio, que é uma intervenção numa área pública, de um caminho novo, para uma área nova na cidade. É a Avenida Mackenzie. A Avenida Mackenzie, o conceito dela, como os condomínios eram relativamente afastados do convívio, dos acessos principais, da Dom Pedro, do shopping, a preocupação dos empreendedores era fazer uma coisa diferente. Então eu sugeri para eles fazer um jardim até chegar. Quando a pessoa saísse da Dom Pedro, saísse do shopping, saísse dessa região onde fica tudo congestionado, a hora que ele entrasse na avenida, ele já teria um tratamento diferente, uma coisa que ele nunca... totalmente diferente daquilo que deixou para trás. Então, ele já começava a chegar em casa a hora que ele começasse a entrar na Mackenzie. Eles toparam essa ideia de fazer realmente um grande jardim com muitas árvores, e uma ciclovia, tudo mais. Então, nós colocamos, do começo da Mackenzie até o final, 1.800 IPs. Os IPs das 3 cores, que são ranks. Deixa eu estar ventando. Terremoto. Esses IPs, eles se intercalam, então ele começa com rosa, passa para branco, passa para amarelo, depois volta o branco, volta o rosa, volta o amarelo. São pedaços de 300, 400, 200 IPs. E como ela tem todo um traçado de altos e baixos, os IPs florescem de junho até outubro. Os rosas começam primeiro, depois vem os amarelos, depois vem os últimos, os brancos. Então, quando você tivesse com alguns deles florescem, você tem uma ligação de 2 cores florindo ao mesmo tempo. Então, quando você tivesse com flor rosa, você ia ver lá longe outra flor rosa, depois outra flor rosa. Então, isso cria uma perspectiva. E como ele tem IP plantado nessa lateral, aqui, na maioria das vezes aqui e aqui, isso formam 2 túneis. Que quando isso realmente, o Paulinho falou daqui 10, 15 anos, quando isso fechar, vai ser uma coisa florida, vai ser uma coisa de se tirar fotografia, como você vê no mundo inteiro. E em determinadas praças foi criada uma vegetação escultórica com diversas palmeiras, usamos Bismarck noves, usamos Washingtonias, neodíptes, palmeiras imperiais. Então a ideia é justamente essa. Você tem a ciclovia, aqui você tem os IPs, aqui a entrada dos condomínios, lá você tem o IP branco. Então você acaba tendo essa perspectiva e essa ligação. Aqui o pessoal floriu o IP rosa com o IP branco na mesma época. Não existe, mas vamos lá. Opa.
Essa é a entrada do condomínio, com as palmeiras imperiais, para marcar realmente essa entrada, a ciclovia, as bismarcas. E hoje isso é o que está pronto. Fotos recém-tiradas, já foram usadas palmeiras de grande porte. Então, você marcando, bem, isso grandes canteiros de primavera, isso vai ser super florido na época, essas primaveras serão podadas, então vai ficar como arbusto. A ideia é criar impacto conforme as pessoas vão andando. Em cada momento ele acaba tendo isso. E, por mais que a gente tenha discutido o conceito da avenida, o que foi feito, o que não queria ser feito, o que seria feito, como era, ninguém imaginou o que está acontecendo com essa avenida. Essa avenida, hoje, passou a ser um parque linear. A população começou a ir nessa avenida, andar de bicicleta, correr. Outro dia eu vi o pessoal andando de skate, tem uma descida enorme, o pessoal todo parafernado, descendo skate. Pessoas vão andar com criança na avenida. Então, ela passou a ser um parque linear. Era uma coisa que, quando a gente fez, não imaginou. Isso foi surpresa, inclusive, para mim. Mas isso prova que, quando você faz uma coisa bem feita e diferente, a população acaba utilizando ela da melhor forma possível. Então, hoje você vai lá de sexta, sábado, domingo, está cheio de gente. Outro dia nós fomos à noite, tinha mais de 50 bicicletas, 100 bicicletas fazendo um passeio noturno. Então, a população está usando isso como uma área de lazer. Essa é a entrada dos condomínios. E essa... Isso a foto foi tirada semana passada. Isso aí tem 3 meses, isso. Os penicétons floridos na entrada do condomínio. Então, isso, toda vez que você for passar nessa avenida, você vai ter trechos que vai surpreender você de alguma forma. E obrigado. Vamos fazer o sorteio agora, não? Vamos? Vamos? Neto. Oi, eu quero chamar o André, nosso presidente do Conselho Deliberativo, para ter a honra. Se ele ganhar, não vale. Se eu ganhar, vale. Se ganhar, vale. Meu nome está ali. Meu nome está ali. Está ali, vamos pegar. Está ali, faz as honras. Paulo de Tarso. Maria Lúcia Giussani Nakarato. Ué, demorou? Achou? Tem certeza que é você? Você é você mesmo. Eu vou contar aqui alguma coisinha que eu anotei que eu acho que vai interessar. Como eu sou um apaixonado pelas palavras, o Marcelo falou em piscina. Alguém sabe o que é piscina, não? Piscina vem do latim e foi uma invenção dos romanos. Nenhum romano tomava banho de piscina. Romano tomava banho na casa de banho. A piscina era para peixes. Por isso que é piscina. A escultura em Chicago é do Anish Kapoor. Anish Kapoor é um dos maiores escultores vivos. O feijão. O feijão? Feijão. Anish Kapoor. É a escultura mais cara já feita para um parque público. Ela custou 25 milhões de dólares. Bem menos do que foi desviado aí na Petrobras. Se pudesse ser desviado para fazer alguma coisa dessa, valia a pena. Essa escultura atrai milhares de turistas para a cidade de Chicago. Essa é a importância de obras arquitetônicas, obras esculturais,
A cidade, a administração da cidade precisa entender que determinados investimentos retornarão ao longo do tempo, né? Basta a gente ver o Museu de Bilbao. Bilbao era uma cidade praticamente falida e ela hoje atrai mais de 5 milhões de pessoas por ano, simplesmente por causa do seu museu. E o museu alterou toda a vida de uma cidade. A outra palavra que eu gostaria de contar para vocês aqui foi que eu ensinei para o meu neto na semana passada. Ele é um fascinado por avião, e eu ensinei para ele o que significa Singapura. Singapura é a cidade dos leões. Sing, leões, e Pur, cidade. E é uma das grandes cidades do mundo. Ninguém pode jogar chiclete no chão. A multa é de $500 ou de $1.000 e a pessoa vai presa. Marcelo também falou de um museu de 1 bilhão. Bendito seja aquele que consegue investir isso na cultura. Alguns anos atrás, eu estive em Paris e a Biblioteca Nacional havia sido um investimento de $1 bilhão. Quando eu entrei na biblioteca, eu senti o gap que nós teríamos aqui. Dificilmente aparece alguém que queira investir em cultura. E, por último, a água tão presente nesses projetos, ela é uma tradição árabe. Você trazer água para dentro dos empreendimentos e dentro dos imóveis era uma característica que os árabes nos legaram. Então, agora eu vou passar para vocês poderem desfrutar da inteligência do Marcelo e da sua experiência, que tanto vai engrandecer a cidade de Campinas e será certamente uma das referências do paisagismo no Brasil. Obrigado. Quem quer perguntar? Quem quer perguntar? Quem quer perguntar e não tem coragem de perguntar? Marcelo, você falou sobre jardins verticais, né? Nós podemos ver aqui no aeroporto de Viracopos e Campinas, ali no estacionamento, que tentaram fazer um painel. Eu estive domingo, fui pegar minha filha no aeroporto e vi aquilo lá tudo seco. Tudo ali, eu acho que a impressão que eu tenho é que as plantas foram colocadas apenas. O que você poderia falar disso? Não, tudo que você faz tem que fazer com técnica e bem feito. Então, hoje, por exemplo, o jardim vertical tem que ser plantado com substrato especial, com adubação, com isso. O jardim vertical dá manutenção, mas quando é bem feito e tem os cuidados necessários, dura muito tempo, não é isso. Então, lá, com certeza, não fizeram irrigação, usaram uma terra inadequada. Lá é plantas sem irrigação. Então, entendeu? Então é uma coisa mal feita com certeza, porque existem vários jardins já comprovadamente bem estruturados e bem feitos. Eu tenho uma dúvida, aqui em Campinas eu ainda não vi muito, mas o que você diz sobre as coberturas verdes? Usar os telhados para fazer? Isso é uma novidade que já está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, a prefeitura já está dando coeficiente construtivo em troca de telhados verdes. Eu tenho feito vários em São Paulo. Hoje mesmo, essa semana, estou fazendo um projeto na Juscelino Kubitschek, chama JK 18, em que nós temos talvez uns 300 metros quadrados de jardim na cobertura que você não tem acesso. Entendeu? É só para ter realmente... aumentar o verde da cidade, captação de água, tem todo um projeto, isso vai ser um projeto do LEED, de sustentabilidade, que precisa, certificado LEED, que precisa dessas coisas. Então, eu acho que isso, já em Recife, já tem uma lei também, jardim sob teto. Então, isso é uma coisa que, aos poucos, já está pegando, já está acontecendo nos grandes centros.
Não, isso é até uma lei, entendeu? Porque é uma novidade que vai vingar por causa da lei. Porque normalmente você não tem acesso, está lá em cima do prédio, então é só para aumentar mais, está mais voltado isso para sustentabilidade, para preservação, para captação de água e uma série de coisas, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer em todas as cidades, é só uma questão de tempo. Mais alguém? Então a gente vai dar um breakzinho, tomar um café e 4h30 a gente volta para uma palestra infernal.